Fala, gente, eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver e vamos ouvir e ver a entrevista aí com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro no canal Pânico Retrô. Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam também conferir lá, se inscrever lá. Vamos ouvir e ver aqui e vamos comentar também, tá? Eu quero que você que não conhece o canal, tá chegando aqui por um acaso, se inscreve no canal, deixa comentário, deixa like e vamos aí à fala do nosso presidente. Quem vai fazer a primeira? Consta? Muito obrigado, muito obrigado, uma diferença. Presidente, seja muito bem-vindo. Minha primeira pergunta tem a ver com os trajes que eu escolhi, por exemplo, para estar aqui hoje. A seleção brasileira, a camisa do Brasil, a bandeira nacional, passou a ser vista até por juízes, até por algumas pessoas do Poder Judiciário, como um partidarismo. E eu queria tentar entender do senhor a que o senhor atribui isso e se existe algum problema num cidadão brasileiro ostentar com orgulho as cores verde e amarela do seu país, se isso é votar num candidato A ou B e por quê? Vamos lá. Parece que alguém lá do Poder Judiciário está tentando impedir que nas eleições seja usada a cor verde e amarela, porque isso estaria entrelaçado aí à campanha de Jair Messias Bolsonaro. E o vermelho é o Lula, né? A bandeira do PT é vermelha. E como o presidente aí já falou várias vezes que para as pessoas usarem o verde e amarelo, eles estão colocando isso daí como a pessoa já escolheu um lado, que é o lado do Bolsonaro. Mas isso não é verdade, porque a nossa bandeira é verde e amarelo. Não quer dizer que se você estiver usando uma blusa dessa daí, que você vai votar no Bolsonaro, né? Constantino, eu tenho rodado o Brasil todo desde o primeiro momento que assumi a presidência. É uma satisfação muito grande cada vez mais ver o nosso Brasil pintado de verde e amarelo. O outro lado sempre dava uma prioridade muito grande para o vermelho, tá? Então esse retorno do patriotismo se faz presente. Se deve a quem? Olha, eu acho que é um despertar da população. Essa cor não é sua nem minha, é de todos nós, 215 milhões de brasileiros em todo o país. Isso aí. Eu costumo fazer minhas paradas inopinadas de helicóptero. E nesses intervalos a gente vê cada 3, 4 fazendas, uma vara de bambu esticada, uma bandeira na frente. O pessoal voltou a confiar no seu país, a acreditar no seu país, a ver que o político, né, não são todos iguais, né, como na imprensa. Ó, isso aí é verdade, cara. Eu nunca fui de levantar bandeira de ninguém, nunca me envolvi, porque todos eles pra mim era farinha do mesmo saco, tá? Desde que eu me deparei com o governo desse camarada aí que nós estamos vendo, tá? Não quero aqui mudar a sua opinião, o voto é livre, mas eu realmente levei um tapão para acordar quando ouvi esse cara falar. Não são todos iguais também. E a esperança foi renascendo no meio da gente. Quando alguns falam simplesmente, olha, a inflação aumentou, não sei o quê, o cara tem que botar na mesa ali o que aconteceu, uma pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hidrológica muito alta, muito grande o ano passado, e o que nós fizemos para vencer isso daí e fazer comparações do Brasil com países da América do Sul e também com a Europa como um todo. Você vê o que está acontecendo na Alemanha, estão voltando a consumir combustíveis fósseis, né, poluentes. Vê na França, por exemplo, tá há 40 dias as florestas estão ardendo em chamas lá. E olha que a França é um terço de uma pequena parte da Amazônia, né? É um terço do estado do Amazonas. E fazendo essas comparações, ver para onde está indo, vamos esquecer Cuba e Venezuela, ver Argentina, Chile, qual o serviço mais procurado agora na Colômbia, que é o de passaporte. Nós queremos isso para o nosso país. E eu peço a Deus para estar errado, mas já tenho conversado com as Forças Armadas, brevemente vão ter que nos preparar para uma operação acolhida no Rio Grande do Sul, porque não tem como dar certo esse tipo de política que esse pessoal faz, né? É apenas demagogia,
eles sufocam o capital, sufocam a iniciativa privada, a liberdade cada vez mais ela vai sendo perdida, até que chega um ponto que nós nos transformamos todos iguais, na miséria, na pobreza, na desgraça, né? E entendo que essa eleições agora dia 2 é essa marca. Eu sou bom, o melhor. Eu acho que o que tem na mesa é um self-service. É a mesma coisa aqui. Que é o mais bacana aqui, que é o melhor, né? É um de nós. Não adianta você pegar um cara de fora. É um de nós que está aqui. E a gente vê hoje em dia que esse self-service está mesmo sendo self-service, né? Tem pouca coisa para você escolher na mesa. Eu queria aproveitar e emendar uma pergunta nesse sentido. Está bonito, hein, Superman? Obrigado. Hoje ele veio mais bonito ainda. Ele veio bonitão. Maquiadíssimo, tá? Tá parecendo um boneco de cera. Maquiou E eu tô hoje. cheiroso também. Nossa senhora. Presidente, cuidado. Não, mas peraí. Presidente. Cuidado que o Supla veio aqui, ó. Você respeite o Te presidente, conta o que aconteceu. Pera lá, deixa ele fazer a Deixa o pergunta. seu lado liberal para depois. A gente teve aí um número considerável de filiações de pessoas jovens, né? Os jovens aí entre 16 e 18 anos, num número considerável de milhões. Aí eu queria saber, presidente, com relação à entrevista que me deixou até constrangido, com vergonha alheia ontem no Jornal Nacional, você entende que essa maneira, né, de promover de maneira desonesta, com perguntas enviesadas, passando pano, sem atribuir ao Lula diretamente os esquemas de corrupção que aconteceram, você entende que o jovem ele vai capturar esse discurso de ontem patético do pessoal da Globo e vai acreditar? Você que é jovem, tá passando por aqui, dá um Google, pesquisa lá tudo que aconteceu com o ex-presidente. Por favor, vai lá, pesquisa, tá? Não custa nada, é de graça, tá? Por enquanto é de graça. Porque a proposta que tem aí que vamos regulamentar a mídia, né? Tá nisso daí, porque muitos deles não viveram o mensalão, não entendem o que foi o esquema de cleptocracia do Petrolão e tudo que aconteceu na era petista. A pequena parcela é influenciada sempre. Não tem como você falar que não vai atender alguém, né? Mas quando levanta a bola para ele dizer que, ou melhor, o bom é dizer que ele não deve mais nada à justiça. Nossa. Você pode ver, o Lula saiu da cadeia por uma reinterpretação da segunda instância. E ele saiu da cadeia, tinha 3 condenações, não poderia ser candidato. E daí o Fachin, que sacou a questão do CEP, né? Devia ser julgada lá em Brasília e não em Curitiba. E daí foram anuladas essas condenações, ele voltou para a primeira instância, em Brasília. Algumas das coisas que ele era acusado já tinham prazo prescricional, ou seja, não vale mais, até pela idade dele também, que ajudou a aumentar esse prazo. Eu vou te mostrar aqui, agora, o que ele está falando, de que ele está falando, tá? Que o Lula foi julgado, condenado, tá? Chegou a pegar até uma cadeinha aí de leve, mas um ministro foi lá e anulou todas aquelas acusações, tá? E é justamente esse camarada que se levanta sempre contra o presidente. Será que tem alguma coisa aí ali por trás? Não sei, mas vamos ver aqui do que ele tá falando. Vamos lá, ó. Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em ação da Lava Jato sob sítio de Atibaia. É disso que nós estamos falando. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado nesta quarta-feira a 12 anos por corrupção e blá 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 blá, já falei. A sentença da juíza substituta, Gabriela, essa mulher aí foi a sentença dela que foi anulada, tá? O meu outro ministro lá anulou a sentença dela, né? Porque se ele fosse condenado, ele não poderia jamais voltar às eleições e se candidatar. Então, no meu ponto de vista, no meu entender, não teria um adversário páreo para o homem que está hoje no poder, tá? A única solução foi fazer o quê? Soltar Barrabás para poder tentar
arrumar um jeito aí de derrubar o homem. E pra mim, estão tentando de todos os jeitos, todas as formas. Mas não vão conseguir. Vamos continuar com o vídeo aqui. Então a população não sabe o que aconteceu. Por exemplo, quando eu falo em água para o Nordeste, o endividamento da Petrobras entre 2003 e 2015, na época do Lula e Dilma, o endividamento chegou próximo de 900 bilhões de reais. Como é que é esse endividamento? Compravam sondas e não recebiam, começaram a fazer refinarias, não concluíram, compraram refinaria lá fora, eles entregaram duas refinarias nossas da Petrobras lá na Bolívia. Então esse montante, tem um economista aqui do meu lado aqui, daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. É uma coisa fantástica. Olha aí. Você vê, ontem não perguntaram para ele, eu pensava, Constantino, que fosse uma caixa preta. Não é caixa preta, foi aprovado em emendas a medida provisória, fez nas coxas dentro da Câmara, tá? E o BNDES também emprestou muito dinheiro para fora. Por exemplo, para a Venezuela, o contabilizado agora pelo BNDES, só da Venezuela, o prejuízo está em 1 bilhão e 60 milhões de dólares. São 5 bilhões de reais. Parte dessa grana foi para fazer o metrô de Caracas. Agora, foi no governo Lula e Dilma. A Dilma é mineira. Não tem metrô em Belo Horizonte. Bater estação Guido Mantega. Tem. Caraca, você vai ter lá a estação. Bonita. Bonita, presidente. E aeroporto E a garantia do na Nordeste Angola. na Cuba com base em charuto. Sim, Agora, me fala uma se coisa. eu não visse, eu não acreditava a questão do charuto, tá? Ô, presidente, por que você falou que você vai ser preso se você perder a eleição? Por que você... Eu falei isso? Você não falou isso? Olha, o que eu vejo aqui no quadro que eu tenho duas alternativas. Essa ou outra, né? Que eu não vou polemizar essa questão aqui. Você pode ver, o que faltou para prender esses 8 empresários agora? Nada. Né? A questão, por exemplo, do Daniel Silveira. Quando ele foi preso, alguém queria que tomasse providência. Como é que eu vou tomar se a Câmara falou que está certa a cadeia dele? Eu não posso brigar com a Câmara toda. Quando ele foi posto em liberdade, foi condenado a 9 anos de cadeia, eu entrei em campo. A questão da graça, né? O indulto. Eu poderia fazer aquilo, então fiz aquilo. Não falta gente, muitas vezes, do meu lado, e é bom que existe o contraditório, dizendo que eu ia arranjar uma confusão com o Supremo. Eu falei, não posso arranjar confusão com a minha consciência. Daqui a pouco prende um filho meu por fake news, como o Carlos o tempo todo é visado, e eu vou agora eu vou falar que eu não posso ser preso. E o outro lá que falou besteira, ninguém nega isso aí, pega 9 anos de cadeia. Não tem cabimento acontecer essas questões no Brasil. E quando se fala liberdade, até brinquei agora há pouco, né? Mas não vou falar aqui, viu? Sobre liberdade. Tem certas coisas que uma vez perdendo, por favor. Uma vez perdendo, você não recupera mais. Nem com implante lá na frente você recupera. Nem com operação tapa-buraco, né? Mas tudo bem. Tem que se preocupar com isso, porque as novas ditaduras não começam como no passado. Um pé na porta, mata aí o opositor, exila, vai perdendo aos poucos. Quando você vê, você está completamente amarrado. E daí você não tem mais alternativa. E olha só, quando se fala em caminho para a ditadura, o Brasil está indo, sim, está caminhando, né? Não com a velocidade que estaria se tivesse o Haddad no meu lugar, mas não é pelo chefe do executivo. Que geralmente quem conspira e quem prepara para ficar no poder é o chefe do executivo, tem a tropa na mão. É exatamente o contrário, é um outro lado. Por quê? A gente não sabe por que essa pessoa age dessa maneira, o que está na cabeça dela, né? Agora também a gente vê claramente que faz de tudo para prejudicar o nosso lado e o outro lado fica aí nadando de braçada. Você não vê nenhum... Cara, ó, sabe o que eu acho? Tipo assim, o Bolsonaro... ele foi atrapalhado, na verdade, de fazer muita coisa. Muita gente entrou no caminho do cara para atrapalhar, né, o seu governo aí. Tudo que ele fez no peito e na raça, tá? Porque tentaram de todas as formas vetar o cara para que ele não conseguisse fazer o que ele queria fazer. Tudo que ele fez foi no peito e na raça. Deu um petralha aí, petista, criticando. E essa questão dos 8 empresários. Eu conheço. Erraram na mão nisso, presidente, porque até a imprensa militante reagiu. Editoriais condenando os excessos.
né? Talvez preocupados em perder anunciante, não sei. Não, e ontem o Pena tinha falado que havia uma suspeita de financiamento desses empresários, tudo, mas ontem mesmo a Folha de São Paulo e outros veículos deram que a única materialidade Era uma matéria. é uma matéria de WhatsApp, assim. Então, quer dizer, não parece que foi bastante infundado. Né, o que eles querem alcançar com isso? O Luciano Hang, ele tem uma mídia social bastante ativa e grande. Milhões. É que ele perdeu tudo de novo, é a segunda vez que ele perde. E outros empresários que anonimamente fazem campanha para mim ou mostram a verdade que está acontecendo por aí, acabam retraindo. Então a gente perde, vai perdendo dessa maneira. Até essa questão do nova adesão, não entrar com o celular. O que eu mais recebi em 2018 pequenos vídeos de pessoas pelo Brasil todo que iam votar e ia apertar lá o 17 e não saía. Já dava encerrado, aparecia lá o 13, o Haddad ali, e encerrava a votação. Eles querem evitar isso daí. Será que não conseguiram sanar isso ou isso existe propositalmente para tentar mexer no número da votação no final? Então, família, eu sou Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. Você gostou? Então se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e vamos embora pro próximo.